Qual a diferença entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica? Por que a Bíblia católica tem mais livros do que a Bíblia protestante? Lutero retirou livros da Bíblia ou a Igreja Católica acrescentou? Qual é a diferença entre os livros canônicos, deuterocanônicos e apócrifos? É exatamente sobre tudo isso que iremos falar hoje. Vem comigo porque o vídeo de hoje quer colocar na sua mão a Bíblia correta. A diferença que existe entre a Bíblia católica e a protestante são os livros apócrifos ou deuterocanônicos e também alguns acréscimos no livro de Esther e no livro de Daniel. A Bíblia católica tem 73 livros, 7 a mais do que a protestante, que tem apenas 66. Os 7 livros a mais que estão na Bíblia católica são Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. Não confunda com Eclesiastes. Esses livros são denominados de apócrifos, que posteriormente passou a ser chamado pela Igreja Católica de deuterocanônicos. Os livros canônicos são todos aqueles que foram inspirados pelo Espírito Santo, que são os 66. Os deuterocanônicos são os 7 livros apócrifos que foram considerados inspirados pela Igreja Católica posteriormente no Concílio de Trento em 1546. É exatamente por isso que eles recebem o nome de deuterocanônicos, que significa segundo cânon. Os apócrifos são aqueles de autoria falsa e é exatamente por isso que eles são chamados de apócrifos, que significa oculto. Para que os livros ganhassem certa popularidade, era muito comum que se mentisse a autoria, atribuindo esses livros a pessoas de certa fama. Os livros apócrifos nasceram no período interbíblico, que fica localizado exatamente na página em branco que você tem na sua Bíblia, entre Malaquias e Mateus. É interessante notar que os próprios livros apócrifos que foram inseridos na Bíblia Católica afirmam não serem inspirados por Deus, portanto, não são canônicos, não são palavras de Deus. Veja o que diz Macabeus capítulo 9, versículo 27. Desde o tempo em que tinham deixado de aparecer profetas na terra de Israel, frise essa primeira parte aí, vamos ler novamente. Desde o tempo em que tinham deixado de aparecer profetas na terra de Israel, nunca houve uma tribulação como esta. Este é um documento histórico que estava relatando a guerra dos Macabeus e está afirmando que neste período não haviam mais profetas na terra. Portanto, o autor deste livro não considerava os seus escritos revelações proféticas. Isso é tão real que ele finaliza o seu livro quase pedindo desculpas por talvez ter sido medíocre em seus escritos e afirma também que o seu livro não passa de um relato histórico. Veja o que diz 2º Macabeus capítulo 15. Eu igualmente termino o meu relato. Se ele estiver bem e adequadamente composto, era justamente o que eu queria. Mas se for imperfeito e medíocre, fiz o melhor que pude. Pois, tal como faz mal beber somente vinho ou somente água, mas vinho misturado com água é delicioso, assim também a elaboração de uma história comove os ouvidos de quem lê. Portanto, aqui termino. Nenhum livro canônico se lamenta por possivelmente ter sido imperfeito, fraco, até mesmo medíocre. Muito pelo contrário, os livros canônicos afirmam ser inspirados e palavras de Deus. Os livros canônicos não são rasos, de nível fraco e nem mesmo sem autoridade. Muito pelo contrário. Veja o que diz 2 Timóteo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O prólogo de Eclesiástico também diz não ter validade canônica. Veja o que ele diz. Recebemos muitos e profundos ensinamentos da lei, dos profetas e dos escritos, que vieram depois deles. Por tudo isso, deve-se louvar Israel como povo instruído e sábio. Não basta que os leitores aprendam, mas também sejam capazes de ajudar os de fora, a viva voz e por escrito. Por isso, meu avô, Jesus, e Jesus aqui não é Jesus o Cristo, é Jesus avô do tradutor do texto, depois de se dedicar intensamente à leitura da lei, dos profetas e dos outros livros de nossos antepassados e tendo adquirido um bom domínio sobre eles, decidiu escrever alguma coisa na linha da instrução
e sabedoria. O neto do autor deste livro está dizendo que este livro não passa de mera tentativa de ajudar outras pessoas explicando a lei. Ele diz também que este livro está em sujeição à lei, aos profetas e aos demais escritos, ou seja, a todo o Antigo Testamento, que tinha essa divisão tríplice. Em nenhum momento ele coloca este livro em pé de igualdade com os livros canônicos. Eu estava ouvindo um padre falando sobre esse assunto e ele disse que a Bíblia Católica segue a Septuaginta, cânon judaico que tem esses livros apócrifos. Bom, em primeiro lugar é preciso ressaltar que a Septuaginta, que é a primeira tradução do Antigo Testamento para o grego, nunca foi considerado um cânon. Até porque existem 3 códices distintos dela: o alexandrino, o sinaítico e o vaticano. E cada códice desse possui uma lista diferente dos apócrifos, inclusive apócrifos que não estão na Bíblia Católica. E nenhuma dessas 3 listas é encontrada inteiramente na Bíblia Romana. A Igreja selecionou e adicionou os livros conforme a conveniência. Então o romanismo elegeu esses livros para dar fundamentação para suas doutrinas na Contra-Reforma, que tinha o objetivo de impedir a Reforma Protestante, que estava avançando de forma avassaladora. Então, com isso, eles estavam mandando uma mensagem para o povo dizendo o seguinte: olha, vocês não disseram que nós não temos mais a Bíblia como fonte de autoridade, então agora está aqui a base bíblica para as nossas práticas e para as nossas doutrinas. Então esses livros apócrifos foram adicionados somente em 1546 no Concílio de Trento para dar fundamentação às doutrinas católicas. Então o argumento de que o romanismo segue a Septuaginta é uma grande cascata. É importante ressaltar também que por mais que esses livros fossem comuns aos judeus, eles nunca, jamais os consideraram canônicos. Como vimos no vídeo sobre a Reforma Protestante, o romanismo tem como fonte de autoridade, no mesmo nível da Bíblia, as tradições da Igreja, que incluem os escritos dos pais da Igreja, que são aqueles homens que tiveram uma relação razoavelmente próxima aos apóstolos. E discordando do romanismo, os pais da Igreja não consideraram os livros deuterocanônicos como livros inspirados. Orígenes de Alexandria, em seus escritos, cita a lista dos livros inspirados, e os 7 livros aceitos pela Igreja Católica como inspirados e como parte de um cânon não são citados, ou seja, Orígenes não aceitava esses livros como palavra de Deus. Veja o que Basílio o Grande diz sobre isso. Nem devemos falhar em observar que não é sem razão que os livros canônicos são 22 de acordo com a tradição hebraica. E aqui eu preciso abrir um parênteses. Os judeus dividem o Antigo Testamento diferente dos cristãos. Eles dividem o Antigo Testamento em 22 livros e nós em 39. Por exemplo, os profetas menores para os judeus estão dentro de um livro só. E para nós, cada profeta menor tem o seu livro. É por isso que nós, tecnicamente, temos mais livros do que os judeus, mas os escritos são os mesmos. Continuando, o mesmo número de letras do alfabeto hebraico, pois como as 22 letras podem ser consideradas uma introdução à sabedoria e às divinas doutrinas dadas aos homens naquelas letras, assim os 22 livros inspirados são o alfabeto da sabedoria de Deus e uma introdução ao conhecimento das realidades. Jerônimo, um dos mais influentes pais da igreja, diz o seguinte: e assim, da mesma maneira pela qual a igreja lê Judite, Tobias e Macabeus, mas não os recebe entre as escrituras canônicas, assim também sejam estes 2 livros, Sabedoria e Eclesiástico, úteis para a edificação do povo, mas não para estabelecer doutrinas da igreja. Então, qual era o tipo de tratamento que esses livros recebiam da igreja? O mesmo tratamento que nós damos a qualquer livro que nós compramos em uma livraria. Como os livros de John Piper, Jonathan Edwards e também Spurgeon. Eles são grandes escritores, os livros deles são ótimos, mas não são inspirados por Deus e possuem erros. Os apócrifos adotados pelo romanismo não só possuem erros, como também coloca a Bíblia em contradição. Vejamos, por exemplo, segundo Macabeus capítulo 12. Pois se não esperasse que os mortos que caem ressurgirão de novo, orar a favor deles seria supérfluo e inútil.
e se tinha a expectativa de que uma belíssima recompensa estaria reservada para quem repousa na piedade, a sua ideia foi santa e piedosa. Por isso, ofereceu sacrifício a favor dos mortos, para que o seu pecado fosse perdoado. Esse é o único texto que fundamenta a doutrina da oração pelos mortos, e como vimos também, este é um livro que nunca foi aceito pela igreja como canônico. Então a igreja inseriu esse livro na Bíblia para fundamentar as suas doutrinas sobre as orações e súplicas pelos mortos, contrariando Romanos capítulo 14, versículo 12, que diz o seguinte: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Se em Macabeus os vivos oram pelos mortos, em Baruque os mortos oram a Deus. E este livro foi inserido na Bíblia para validar a doutrina da intercessão dos santos. Veja o que Baruque diz: Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, ouve a oração dos israelitas que já morreram e dos filhos daqueles que pecaram contra ti. Eles não ouviram a voz do Senhor, seu Deus, e por isso estas desgraças caíram sobre nós. E para defender a salvação por meio das obras ou por meio da justiça infusa, a igreja inseriu na Bíblia o livro de Tobias, que afirma que as pessoas podem ser salvas através de esmolas, contrariando a doutrina da justificação pela fé. Ora, com sinceridade, dar esmolas e viver uma vida correta é melhor do que ficar rico desonestamente. É melhor dar esmolas do que juntar riquezas, pois quem dá esmolas fica livre da morte e todos os seus pecados são perdoados. Eu poderia citar vários outros textos que contrariam claramente as escrituras, como por exemplo o livro de Eclesiástico, capítulo 25, que rebaixa e deprecia a mulher de uma forma horrorosa, contrariando a escritura que exalta a importância da mulher. Eclesiástico, capítulo 33 e capítulo 42, diz que o patrão deve surrar e maltratar o escravo, enquanto Paulo diz que o escravo deve ser tratado pelo patrão como um irmão. Para o protestantismo, os livros deuterocanônicos e apócrifos são a mesma coisa. Ambos são apócrifos e desprovidos de qualquer inspiração divina, porque eles não passam pelo crivo de canonicidade que os demais livros passaram e ainda por cima colocam os demais livros da Bíblia em contradição. Então, não foi Lutero quem retirou livros do cânon sagrado, foi a Igreja Católica que acrescentou. E o que você achou desse conteúdo? Deixa aqui nos comentários. Se esse vídeo foi útil para você, capricha no like, faça sua inscrição, porque assim você ajuda no crescimento deste canal. Deus abençoe e até o próximo vídeo.